Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Eu queria ler três textos com vocês, mas eu vou ler só o capítulo 15 agora, e no decorrer da nossa meditação eu vou ler os outros. Então fique aí atento com a sua Bíblia, seja no celular ou seja na sua Bíblia raiz aí, de papel, como a minha, para você acompanhar. Capítulo 15 do Evangelho de João, eu vou ler do verso 1 ao 5, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais fruto. Agora vós estáis limpos pela palavra que eu vos disse. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Diga, sem Jesus, nada podemos fazer. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, mais uma vez te agradecemos por esse presente, por essa oportunidade de estar na tua casa e agora diante da tua palavra. Abrimos o coração para que através dela sejamos ministrados, através dela possamos ser consolados, ser consolidados, edificados e também exortados. Por isso nos abrimos para te ouvir. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Um crente aí para falar um amém? Amém. Sinto muito falta disso, irmãos. Quando a gente fala amém, eu estou dizendo amém. Eu concordo com esse negócio aí, ó. Quando você fala amém, você fala que assim seja. Você está concordando. Quando você se cala, você de alguma forma está negando a oração feita. Você está desprezando a oração feita. Então é importante você responder. Não é? É importante. Isso não é um ato, um hábito religioso. Isso é uma resposta consciente. Amém ou não amém? Amém. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Amém. Amém. Se você não respondeu amém, você pode sair e levantar e ir para casa. Você vai ficar aqui perdendo tempo. Você entendeu? Quantos querem ouvir a voz de Deus? Está quase ficando bom. Vamos lá. Amadurecer e frutificar são respostas naturais e naturalmente inseparáveis. Assim como frutificar antes do tempo não é saudável, presta atenção, frutificar antes do tempo não é saudável. Amadurecer e não frutificar também não é saudável. Quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu me lembrei de um lugar que eu trabalhei no sertão, numa igreja, no meio de um canavial no sertão nordestino. E lá tinha uma grande, além do canavial, é lógico, né? Tinha uma grande plantação de coco, da Serigi. Mas você imagina uma plantação de coco, você não conseguia ver o final dela. É enorme, é absurda a plantação de coco. E eles conseguiam fazer com que um coco, depois de plantado, ele produzisse com menos de 2 anos. O normal é acho que de 3 a 5 anos, mas eles conseguiam fazer com que o coqueiro produzisse com menos de 2 anos. Mas tinha um problema. Ninguém podia beber água do coco, porque ela tinha um nível tão alto de agrotóxico, que era proibido os funcionários
e tinha lá nas cercas, proibido pegar. Não era simplesmente a preocupação de alguém pegar ou roubar o coco, é porque se alguém bebesse da água, podia morrer. Porque para aquele coco produzir com aquele tempo recorde, era colocado uma quantidade tão absurda de agrotóxico, que não podia aproveitar a água. É fazer com que a natureza não seja a natureza. Então, quando alguém dá fruto, ou quando algo dá fruto sem amadurecer, isso pode gerar soberba, porque não está preparado. Em compensação, se amadurecer e não gerar fruto, também é problema. Porque tanto um como o outro vai de encontro à natureza. A natureza exige que as duas coisas andem juntas: maturidade e fruto. Repete comigo: maturidade e fruto. Mais uma vez. Então as duas coisas precisam andar juntas. Mas eu quero, antes de entrar no assunto em si, dizer para você que, se tratando de maturidade espiritual, a questão tempo não é o mais, a preocupação maior. Não é. Porque o que testifica da maturidade espiritual não é o tempo, mas a experiência. Um exemplo disso: uma certa vez, Jesus passando por uma cidade de Samaria, ele se encontra com uma mulher samaritana num poço. Aquela mulher tem um encontro com Jesus no poço. Nós não sabemos quanto tempo durou aquela conversa, mas pelo que você percebe do diálogo registrado na palavra do Senhor, não foi um tempo muito longo de conversa. Talvez meia hora, talvez 1 hora de conversa, não sei. Mas aquela experiência foi suficiente para que aquela mulher deixasse o cântaro, deixasse Jesus ali naquele tanque, naquele poço, e fosse à cidade e ganhasse toda a cidade dela para Jesus. Ela deu frutos, mas ela amadureceu pela experiência com Jesus. Então, maturidade espiritual não tem a ver com o tempo, mas com as experiências que nós temos nesse tempo. Por isso que é muito comum, às vezes a gente vê pessoas que se converteram ontem e estão aí dando frutos para Jesus. E pessoas que às vezes estão na igreja há 10 anos e não sabem nem o que é um fruto para Jesus. Então é muito importante a gente entender que maturidade na vida cristã não tem a ver com tempo. Maturidade na vida cristã tem a ver com o nível de experiências que nós temos com Jesus. Mas essa maturidade precisa ser acompanhada de fruto, porque senão é contrário à natureza. E olhando para isso, eu leio um texto para você, onde o próprio Jesus mostra a importância e a seriedade desse fruto. Quando ele se declara: eu sou a videira verdadeira. Eu não vou entrar assim nos detalhes desse texto, mas ele é cheio de revelações. Primeiro, própria declaração: eu sou a videira verdadeira. Isso já mostra que existe uma possibilidade de existirem videiras falsas. Não é verdade? E de fato existem. São plantas que só servem para ornamentação. Elas não produzem frutos. Então pode parecer uma videira, mas pela falta de uvas, ela não é uma videira verdadeira, é uma videira falsa. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Eu não sou uma ornamentação, eu não estou aqui para enfeitar o pescoço de ninguém, nem altares de igrejas. Não, eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. E ele começa a fazer declarações em cima disso, mostrando a importância de todos aqueles que se dizem conectados com ele, darem uma resposta a essa conexão. Todos aqueles que se dizem ligados a Jesus, todos aqueles que se dizem cristãos, que fazem parte da vida de Deus e que declaram: eu tenho Jesus na minha vida, que essas pessoas
não como uma opção, mas como uma obrigação, que elas deem frutos. Não é uma opção. Quantos aqui tem Jesus? Eu vou perguntar de novo, porque teve gente que foi pego de surpresa, não ia falar amém, o outro já falou. É bom para você não perder a chance, né? Quantos aqui tem Jesus? Amém. Quantos aqui? Eu tenho certeza que Jesus mora dentro de mim. Amém. Glória a Deus. A questão é que essa declaração, ela te compromete. Essa declaração, ela te obriga a mostrar as provas dessa ligação. E não é discurso. Antes de eu continuar essa mensagem, eu queria abrir um parêntese. Essa não é uma palavra que você tem o direito de aplicar à vida da pessoa que está ao seu lado. Essa não é uma palavra que você tem o direito de aplicar à vida de qualquer irmão que esteja presente ou ausente. Essa não é uma palavra que você tem o direito sequer de pensar, fulano tinha que estar aqui para ouvir. Você não tem esse direito. A única pessoa que tem o direito de fazer uma avaliação desse texto, dessa palavra, é você em relação a você mesmo. Se você, durante o que você vai ouvir, for tentado a cobrar de alguém, a pensar que alguém precisa fazer ou não fazer isso, você repreende, porque isso não é para ser aplicado assim. Essa palavra é para mim. Não é para minha esposa, não é para os meus filhos, ela é para mim. Ela não é para minha equipe, ela é para mim. E é muito importante que cada um receba como sendo para ele. Primeiro, para que você não perca a palavra. Segundo, para que você não peque julgando alguém, achando que esse alguém precisa, quando na verdade, se você está aqui ouvindo, é você que precisa. Estamos conversados? Então eu queria compartilhar com você sobre esse tema, maduro para frutificar. E quais as formas de Jesus tratar com a igreja e com os seus discípulos no que diz respeito ao amadurecimento e à frutificação. Tem 3 formas de Deus nos tratar, tem 3 formas de Jesus cuidar da igreja dele. Os textos que eu vou usar para você fazem referência a uma nação, da qual nós damos continuidade a ela, que é Israel. E a forma com que Deus tratou e trata essa nação, é a forma com que Jesus tratou e trata a igreja. Então presta atenção nisso. A primeira forma de Jesus tratar com a igreja e tratar com cada um de nós, é nos limpando. Diga, limpando. Pode ser mais forte? Como é que Jesus nos trata? Limpando. Essa é a primeira palavra. É isso que ele está dizendo. Eu sou a videira, o meu pai é o lavrador, todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo que carrega fruto, ele limpa. Eu entendo que esse é a primeira forma, a primeira maneira de Jesus nos tratar. Nós que estamos enxertados, que estamos ligados nele, nós que declaramos que o recebemos como nosso único Senhor e Salvador, nós que declaramos que cremos em Deus, nós que declaramos que temos uma aliança com Jesus, nós que declaramos que temos um compromisso com Jesus. Primeira forma de Jesus nos tratar é nos limpando. E ele disse: vocês estão limpos pela palavra que eu tenho dito a vocês. É através da palavra que ele vai nos limpando, que ele vai nos moldando. É através da palavra que ele vai tirando aqueles brotinhos doentes, aqueles galhos secos, ele vai nos podando. Porque quanto mais limpo, mais fruto. Quantos estão entendendo? Esse processo de limpeza, irmãos, ele é um processo contínuo e perpétuo. O processo de limpeza, ele nunca para. E é muito importante a gente entender isso, porque nós temos dentro da igreja muitos saudosistas. Pessoas que estão assim, ainda
tocadas ou impactadas por uma experiência que teve há 20 anos atrás, por algo que Deus fez na vida dele há 5 anos atrás. Como se aquilo que foi feito, ou a experiência que ele teve há tanto tempo, seja o suficiente para conduzir a vida dele para sempre, e não é assim. Ainda que o meu novo nascimento seja um ato, eu aceitei Jesus, eu nasci de novo, é a partir daí que inicia esse processo de limpeza diária, permanente. Todos os dias Deus tem algo a fazer na minha vida. Todos os dias tem uma palavra de Deus para me moldar o meu caráter, para moldar em mim alguma coisa, para fazer de mim uma pessoa melhor, um pai melhor, um cristão melhor, um amigo melhor. Então esse processo de limpeza, ele é necessário, ele é essencial para que a gente continue a dar fruto. E aqui vai o primeiro questionamento que cada um precisa fazer. Se você é a mesma pessoa desde muito tempo, tem 2 coisas para você avaliar. Primeiro, você precisa avaliar se você de fato está enxertado em Cristo. Eu sei que não é uma avaliação muito fácil, porque a gente, na nossa religiosidade, eu tenho um envelope de dízimo ali naquele quadro. Alguns têm até cadeira cativa, né? Se chegar, tiver alguém sentado na cadeira dele, já fico chateado, que essa cadeira é minha. E achar que isso é suficiente para você estar em Cristo, e não é. O que de alguma forma garante que eu estou em Cristo é o quanto diariamente Cristo está me limpando, é o quanto diariamente Cristo está me moldando, é o quanto diariamente eu estou sendo melhorado na minha relação com Deus e no propósito de Deus para a minha vida. Porque disso garante a minha frutificação. É isso que ele está dizendo. Ele limpa o que dá fruto, para que aquele que dá fruto, dê mais fruto. Não, porque há 10 anos atrás, eu era líder de célula. Beleza, irmão? Glória a Deus. Mas há quanto tempo você não vai a uma célula? Há quanto tempo você não traz uma pessoa para a igreja? Há quanto tempo que uma pessoa não conhece Jesus através da sua vida? Há quanto tempo? Porque eu orava e Jesus curava. Amém, glória a Deus, aleluia. Tem um monte de museu, com um monte de testemunho. Eu fui no museu do Billy Graham, está lá tudo que o Billy Graham fez. Você vai fazer um museu da sua vida? Quero saber o que você fez essa semana. Quantas pessoas que estão nessa igreja hoje à noite, que vão conhecer Jesus essa noite, porque Deus usou a sua vida para isso? Quantas pessoas que você levou à célula essa semana? Quantos frutos você tem dado? Para que Deus olhe para você e fale assim, vale a pena limpar aquele ali, porque aquele ali está dando fruto. Porque se Deus não vê fruto, não tem por que Deus limpar. E é por isso que tem muita gente estagnada e está sendo sempre a mesma coisa. Porque enquanto não tem fruto, não tem por que Deus tratar. Porque as 2 coisas andam juntas. Isso é sério. Isso é muito sério. Esse processo de limpeza tem a ver com permanência, ele fala sobre isso. Tem a ver com fidelidade. Tem a ver com perseverança. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que a vida cristã virou uma fuga. Tem gente que vive aquele desenho, a fuga das galinhas. Quem assistiu a fuga das galinhas? É um exemplo de liderança, né? O desenho. Mas tem gente que a vida cristã é a fuga das galinhas. Se pressionar aqui, vaza e vai para outro canto. Se ouvir uma palavra que não concorda aqui, vaza e vai para outro canto. E ele nunca muda, ele nunca cresce, ele nunca amadurece, ele nunca é aperfeiçoado, ele nunca é tratado nas áreas que ele precisa ser tratado. Se o pastor falar de alguma coisa que ele não concorda, se falar de dinheiro, eu saio da igreja. Se tocar no pecado dele, ele sai da igreja. Se você nunca se deixa limpar,
você precisa questionar se você está de fato em Cristo ou só no templo. Porque essa é uma exigência básica. Aquele que está em mim e dá fruto, o Pai limpa. E Ele vai dar mais fruto. E o Pai vai limpar mais. E Ele vai dar mais fruto. E vai ter hora que vai ter que cortar um brotinho e vai chorar. Mas Ele não vai fugir. Ele vai continuar sendo limpo e vai continuar dando fruto. A primeira forma de Deus nos tratar, irmãos, é segundo o compromisso e a responsabilidade que nós temos com Ele. Porque a limpeza exige compromisso. Essa limpeza, esse processo exige responsabilidade. Esses contínuos frutos que garantem uma contínua limpeza. Quantos estão entendendo até aqui? Diga, os maduros dão fruto, e quem dá fruto, Deus limpa. Quem que Deus limpa? Quem dá fruto. Então a primeira forma, e é muito importante você fazer uma autoavaliação. Irmãos, leve isso a sério. Leve isso muito a sério. Deus não nos trata pelo tempo que temos na igreja. Deus não nos trata segundo as experiências que nós tivemos no passado. Deus nos trata segundo os frutos que nós damos todos os dias. Nós fizemos aqui uma apresentação de crianças e eu responsabilizei os pais. A responsabilidade de ser exemplo dentro de casa, de ser testemunha. É essa fidelidade diária. É esse testemunho que você dá no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na rua. É esse testemunho que você dá para um marido não crente, para filhos não crentes ou para pais não crentes. É o tipo de amigo que você é. É o tipo de patrão que você é. É o tipo de funcionário que você é. São os frutos que você dá com o seu testemunho. São as vidas que são tocadas por Jesus através do seu testemunho. Das palavras que saem da sua boca. Então a primeira forma de Deus nos tratar, irmãos, é nos limpando. Ele limpa quem dá fruto. Segundo, você vai abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 13. A segunda forma de Deus nos tratar é nos adubando. Ele não só limpa, mas Ele aduba. Verso 6 ao verso 9, capítulo 13 de Lucas, diz assim: Ele também falava esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Ele foi buscar fruto nela e não o achou. Então ele disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos eu venho buscar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ela ocupa inutilmente a terra. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa também este ano, até que eu cave em seu redor e a esterque. E se der fruto, bem. Se não, então depois tu a cortarás. Essa parábola Jesus contou fazendo menção da sua relação com a nação de Israel. Porque ele já tinha aqui aproximadamente 3 anos de ministério. E nesses 3 anos de ministério, a nação de Israel não o reconheceu como Messias. A nação de Israel não deu uma resposta de fé para Jesus. E por isso a nação de Israel não deu frutos como resposta ao Messias, à pregação, ao ensino do Messias. Então, veio um decreto: corta. Para mim, irmãos, essa é uma das parábolas mais duras que nós temos na Bíblia. Porque ele está dizendo: corta, por que ela fica ocupando um espaço inútil? É inútil, porque está ocupando espaço e não dá fruto. Eu plantei ali e não dá fruto.
Presta atenção, irmãos, porque isso é uma palavra muito dura. Está ocupando o espaço inutilmente. Eu não sei como é que você entende isso, mas me dá um pavor. Imaginar Deus olhar para mim e me ver como um inútil. E me ver como alguém que estou ocupando o espaço da história sem propósito, sem ter porquê. Isso me dá um pavor imaginar isso como possibilidade. Então ele manda cortar. Mas aí o vinhateiro intercede. Tem muitos detalhes no texto, né? Porque com a figueira está fazendo na plantação de uva. Devia estar na plantação de figueira. Mas se estava ali, tinha que dar fruto. Não importa onde Deus te plantou. Se você está plantado em algum lugar, você pode achar que até que está fora do lugar. Mas se você está plantado em algum lugar, você tem que dar fruto onde Deus plantou você. Não tem que mudar você de lugar, você tem que dar fruto onde Deus plantou você. Talvez seja por isso. Eu não faço parte daqui. Ela também não. Mas nem por isso ela tinha o direito de não dar fruto. Ela tinha que dar fruto mesmo se sentindo fora do lugar dela. Enfim, aí o vinhateiro intercede e fala para o dono da plantação o seguinte: vamos fazer um investimento. Vamos fazer um investimento. Vamos levar para a convenção em São Paulo. Vamos fazer um investimento. Vamos dar uma oportunidade. Vamos levar ele no domingo à noite para ele ouvir uma palavra. Vamos adubar. Vamos dar uma chance. Não corta agora não. Vamos dar mais uma oportunidade. O problema é que a oportunidade tinha prazo. Eu vou abrir um rego em volta, eu vou adubar, mas nós vamos dar um prazo. E se nesse prazo não der fruto, então eu nem vou interceder mais, só posso cortar e fazer lenha. Você entendeu ou não? Você entendeu, irmão? Palavra ruim, né? Essa é a coisa mais normal que tem, mais natural que tem, irmãos. Ninguém faz investimento sem esperar retorno. Nós temos um monte de empresários aqui, né? Você nunca vai ver uma pessoa fazer um investimento com a expectativa de jogar dinheiro fora, né? Você faz investimento, o que você quer? Retorno. A igreja vai investir aí em 10 pessoas, pagar a faculdade de 10 pessoas, contratar como estagiário. Irmão, isso é um sonho de consumo da maioria dos jovens, né? Primeiro, a faculdade, porque muitas vezes não tem o recurso. E o segundo, quando entra na faculdade, é ter pelo menos uma ajuda de custo, para eu comer um hambúrguer no final de semana. Então vai ser um investimento bacana, hein? Mas você acha que é de graça, irmão? Vão arrancar seu couro. Vai ter um monitor te cobrando, você vai ter que estar aqui todo dia, de manhã e de tarde. Porque ninguém faz investimento, irmão, para jogar dinheiro fora. Ninguém faz investimento para desperdiçar tempo. Todas as vezes que um investimento é feito, espera-se um retorno. E tem que ter prazo. Tem que ter prazo. Quem planta cana, com 1 ano ele quer colher. Tem prazo. Quem planta o coco, com pelo menos 5 anos ele quer colher. Tem prazo. Agora você acha que a quantidade de investimento que Deus tem feito na nossa vida, você acha que Ele não espera nada? Você acha que o prazo não está acabando? A gente ouve falar tanto sobre a volta de Jesus, irmãos, mas nós vivemos como se Ele não fosse voltar. A gente prega sobre Ele vai voltar, mas a gente vive como se não fosse.
porque a gente fica adiando respostas, e o tempo está passando e as respostas não são dadas. E eu preciso começar a olhar a forma com que Deus me trata como um processo de investimento, é Ele me adubando. É uma manifestação da graça de Deus dizendo: eu ainda não desisti de você. Apóstolo, Deus desiste? Desiste. Eu posso apresentar para você inúmeros casos na Bíblia que chegou num ponto que Deus falou assim. Deus chegou para a nação de Israel, a nação que tinha todas as promessas divinas, a nação de Israel. Desde que Deus chama Abraão, Deus fez promessas. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. O que mais Israel tinha era promessa. Na verdade, todas as promessas são para Israel. Nós entramos de carona nas promessas. E Deus levantou profetas para adubar Israel. Deus levantou reis para adubar Israel. Deus levantou sacerdotes, grandes homens para adubar Israel. Quando chegou num ponto que Israel não deu resposta, Deus falou assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Não tem mais chance. Chegou a hora do juízo. Porque ninguém aduba sem expectativa de retorno. A vida é assim. Quando eu falo que ser intencional não é errado, ser intencional é inteligente. Mas uma das coisas mais tristes é quando você investe e não vê retorno, não vê resultado. Quando você investe, espera uma coisa e não vem outra. Adubar, então, fala de investimento. Investimento fala de expectativa do fruto. E a expectativa do fruto vai gerar outros investimentos. Isso aqui é a verdade bíblica que diz que aquele que muito é dado, aquele que muito é dado, aquele que muito é dado, tem um negócio, um detalhe nesse contexto aqui, que me chama muita atenção. O contexto dessa parábola era Jesus falando sobre arrependimento, das oportunidades que Deus deu e Israel não se arrependeu dos seus pecados. Ele conta essa parábola para aplicar essa questão das oportunidades de arrependimento que a nação não aproveitou. Então, olha aqui para mim, irmãos, você precisa levar essa palavra muito a sério. Eu acho que seria muito bom se você não tivesse vindo à igreja essa noite. Porque talvez se você não tivesse vindo à igreja essa noite, ou se você não tivesse ouvindo essa palavra aí pela internet, não desliga não, porque agora já era. Fica aí. Você talvez tivesse mais tempo para continuar sem dar respostas para Deus. Mas depois de ouvir essa palavra, você não tem mais tempo para adiar. Olha o quanto Deus tem te abençoado. Olha para a sua vida, olha quem você era, olha quem você é. Olha o que você tinha, olha o que você já teve, olha o que você tem. Olha para a sua vida, olha para a sua história. Olha quantos que passaram e não mais estão e você ainda está. Olha, pensa nisso. Mas começa a olhar para isso com responsabilidade, porque a conta chega. Porque aquele que investe, chega o momento dele vir cobrar o fruto. Isso é bíblico, irmãos. Olha, apóstolo, mas não é graça? É. Uma graça que dá e uma graça que espera colher. Isso é graça. Irmãos amados, discípulos queridos, ovelhas de Jesus, preciosos, homens e mulheres
pelos quais Jesus morreu. Que têm sido alvos do cuidado de Deus. Irmãos, Deus tem cuidado de nós. Mas nós precisamos dar uma resposta diante disso. Não dá para a gente ficar assistindo a história passar, as coisas acontecendo, e a gente esperando, adiando, protelando, procrastinando, e vida que segue. Não é mais assim, não pode ser assim. E depois dessa palavra você não tem mais argumento a seu favor. Você só tem argumento a seu favor se você disser para mim assim: não, apóstolo, Deus não tem feito nada por mim. Deus não tem me dado uma oportunidade na vida. Deus não tem me adubado. Se você tiver esse argumento, você está livre da cobrança. Mas se você não tem esse argumento, a pergunta é: onde estão os seus frutos? Qual a resposta você tem dado? Terceira forma de Jesus nos tratar, Mateus capítulo 21. Já que você não saiu até agora, fica aí. Sai não. Mateus capítulo 21, verso 19 e 20. E avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou e não encontrou nada, senão algumas folhas. E disse-lhe: jamais cresça fruto em ti, para sempre. E a figueira murchou imediatamente. E vendo isto, os discípulos admiraram-se, dizendo: como murchou imediatamente a figueira? Chega um momento, irmãos, que o basta de Deus vem, e a única forma de Deus tratar é cortando. Chega num ponto que não tem mais opção, só cortar. Agora olha o contexto. Jesus, ele tinha entrado, a entrada triunfal. Quando você foi em Israel comigo, quando você foi em Israel comigo, nós vamos fazer esse trajeto. Jesus vem de Betânia, Betfagé, da casa onde morava Lázaro, Marta e Maria. Ele entra pelo Monte das Oliveiras, atravessa o Vale do Cedron, e ele entra em Jerusalém. Foi chamada a entrada triunfal. É quando ele manda os discípulos à frente, que pega o jumentinho e prepara o jumentinho, ele monta no jumentinho, e aquela multidão clamando: Hosana ao filho de Davi, aquela festa toda, aquela aclamação, aquele tumulto em Jerusalém, Jesus entrando. Termina aquele dia, ele havia curado enfermos, ele havia libertado pessoas, ele havia feito milagres. Ele volta para Betfagé, para Betânia. Ele dorme lá. No outro dia de manhã cedo, ele volta para Jerusalém. E quando ele está voltando para Jerusalém, a Bíblia diz que ele teve fome. Ele, com fome, ele olha e vê uma figueira com folhas. O texto paralelo diz que não era época de figo. Esse texto é triste. Não era época de figos, mas tinha folha. E a forma da figueira mostrar que tem fruto é quando ela tem folha. Quando acaba a temporada de figo, a figueira, as folhas caem, ela fica igual uma árvore seca. Você olha para ela, é uma árvore seca. Então, quando o fruto vai nascer, a folha vem. E ele olhou e viu folha. Olha, se tem folha, tem fruto. Se tem folha, tem?
Se tem folha, tem? Fruto. Fala igual crente. Se veste igual crente. Carrega a Bíblia de crente. Tem folha. Frequenta a igreja. Tem folha. Tem até cargo na igreja. Tem folha. Tem folha. Entrega dízimo. Tem folha. Aí ele chega, não tem fruto. O que Jesus está dizendo? Me enganou. É só aparência. Quer mostrar para as pessoas que é uma coisa, mas no fundo não é nada daquilo. É um enganador. Só tem folhas. Interessante, irmãos, que o único que ele trata com esse rigor é aqueles que vivem de aparência. É o único que ele não dá uma segunda chance, é o que vive de aparência. É o que quer demonstrar uma coisa que no fundo ele não é. Ele nem deixou para outro dia. Ele nem argumentou, nem trocou ideia com ninguém. Ele simplesmente amaldiçoou. Nunca mais se engana ninguém. Nunca mais vai nascer fruto de ninguém, nunca mais come nada de você. Porque você está vendendo uma imagem de que me serve, mas você não serve para nada. Seca, miserável. Secou. O discípulo, gente, como é que secou rápido, da raiz até o... Porque é assim que ele trata quem não dá fruto. Mas que tem aparência de que dá fruto, mas não dá fruto. Nós vamos continuar ficando tristes com as pessoas que saem da igreja. Mas nós nunca mais vamos poder perder a paz por causa disso. Porque se eu creio que a igreja é dele, eu tenho que crer que quem faz secar é ele. Não gostou? Coma menos. Esse é o Evangelho de Jesus, irmãos. Ou a gente dá fruto, ou a gente dá resultado, ou a gente mostra para Deus por que nós estamos aqui, ou a gente mostra para Deus o que nós estamos fazendo com as bênçãos que Ele tem nos dado, ou a gente mostra para Deus o que nós estamos fazendo com o investimento que Ele tem feito na nossa vida, ou a gente dá um retorno a tudo que Ele tem derramado de bênção sobre nós, ou nós precisamos estar preparados para o dia que Ele vai falar assim: cansei de você, seca, para não ficar ocupando mais espaço. Porque se você fosse uma árvore de sombra, pelo menos para a sombra você se via, mas nem para isso você presta, seca, e Ele corta. Por mais triste e dura que seja essa palavra, irmãos, ela está aqui. Ela está aqui. E por isso que eu disse, ninguém tem o direito de ouvir essa palavra e dizer é para o fulano ou para o Beltrano. Eu preciso me ver nessa palavra. Eu preciso saber em que estágio está a minha relação com Jesus. Em que nível está a minha relação com Jesus? Se eu estou no nível onde Ele está limpando porque está vendo fruto, se eu estou no nível que Ele está me adubando para me dar uma chance porque eu parei de dar fruto, ou se eu estou no nível onde eu estou prestes a secar para eu parar de ocupar um espaço que eu não sou digno de ocupar. Você pode ter certeza, irmão, em algum estágio você está. E a resposta, ela não é dada com discurso. A resposta, eu não dou com argumentos. A única resposta que eu tenho direito de dar é com os frutos. Deus não quer saber do meu discurso. Deus quer saber dos meus frutos.
Deus não quer saber do meu conhecimento, Deus quer saber dos meus frutos. Tem alguém entendendo ainda? Dá bem. Então presta atenção, irmãos. Eu queria muito hoje poder compartilhar muitas coisas com você em relação às expectativas do meu coração para esse segundo semestre. Nós temos vivido dias onde uma graça de Deus tem nos tomado como equipe, gerando em nós assim algo, uma expectativa de algo muito grande. Deus vai nos surpreender esse ano. Isso não é jargão para motivar você, não. Deus vai fazer algo esse ano na nossa vida, irmãos, e vai nos levar a viver algo que a gente nunca viveu na nossa história. Mas nós precisamos começar a responder, porque Deus tem nos dado demais. Olha aqui para mim, irmãos. Não tem uma pessoa sentada nessas cadeiras ou me assistindo que não tem recebido muito de Deus. Muito de Deus. Muito. Todos nós temos sido muito abençoados. Pessoas que perderam o emprego, que perderam e que Deus sustentou de maneira milagrosa. Deus usou pessoas, gente que tinha uma renda e hoje não tem mais, e que Deus não está deixando faltar nada, Deus está cuidando de você, e pessoas no seu lugar em situações muito menores que a sua, já tinha dado um tiro na cabeça, e você está aí acreditando que você vai vencer. Deus está cuidando de você. Pessoas que não tinham nada e hoje têm algo. Pessoas que Deus prosperou de uma maneira extraordinária no meio de uma pandemia. Deus tem nos dado com abundância, e não tem uma pessoa aqui que não tem um testemunho para dar nesse sentido, de um cuidado, de um livramento, de prosperidade, de cura, de milagre. Deus tem cuidado de nós de uma maneira sobrenatural, irmãos. Todos nós somos testemunhas do cuidado e da bênção de Deus. Todos nós. E isso tira os nossos argumentos. Isso tira o nosso discurso. Isso tira as nossas desculpas. Nós só temos uma resposta a dar: fruto. Fruto. Dar frutos para Deus. Frutos que glorifiquem o nome de Jesus. Alcançando vidas, restaurando famílias, vivendo o evangelho de verdade, sendo testemunhos de Jesus, sendo modelos para as pessoas, ajudando a consolidar os novos. Nós precisamos dar frutos. Aonde o Senhor nos plantou, com as habilidades, os talentos, os recursos e os investimentos que Ele tem feito nas nossas vidas, nós precisamos dar frutos. Vamos ficar de pé. Presta atenção. Saudosistas, prestem atenção. Como é bom a gente contar histórias, como é bom a gente lembrar do passado e ter boas memórias do passado. Essa semana, nessa viagem, eu tive um presente. Eu revi um amigo que eu não via há quase 40 anos. Foi um presente para mim. O motorista do ônibus, o sorriso do cara. Eu deitei no hotel, falei: eu conheço aquele cara. E tu fica com aquele negócio na cabeça: eu conheço aquele cara. Aí, de repente, eu lembrei do nome. E lembrei da onde. 40 anos sem ver. Aí, no outro dia, eu perguntei: como é que é o seu nome? Aí ele falou. Eu falei: você é de Talva? Ele falou: sou. 40 anos. Aí a gente riu das bagunças que a gente fazia, das farras de adolescente. Como é bom ter história, irmãos. Como é bom a gente lembrar do passado, das coisas boas que a gente viveu, como igreja. Às vezes, quando a gente senta com pastores e começa a compartilhar o início da visão,
o avivamento. Como é que nós levantamos isso aqui? Isso é história. Quem fez parte da história, irmãos, quem esteve aqui fazendo buraco para poder levantar isso aqui com 52 dias? Isso aqui foi construído do nada, com 52 dias inaugurado. Que tempo precioso, que experiências tremendas que nós tivemos com Deus neste lugar. Mas isso é passado. Deus não quer saber do que eu fiz, do que eu fui, do que eu dei no passado. Porque Ele não é o Deus do meu passado, Ele é o Deus do meu presente. Ele não me abençoou só no passado, Ele tem me abençoado agora. E como eu dei fruto no passado, por que eu parei de dar fruto agora? É isso. Então não é para ficar de saudosismo. Passou, curtiu, aproveitou, cresceu, aprendeu. Glória a Deus. Mas e o agora? O que eu tenho feito com o que Deus tem me dado agora? Quais os frutos que eu tenho dado para Deus diante do investimento que Ele tem me feito agora? Quem eu tenho sido para Deus agora? Eu queria que você fechasse os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos, irmãos, e faça uma avaliação assim, mas muito séria. Muito séria. Deus, Ele está tratando comigo. Seja me limpando, seja me adubando, ou seja para me cortar fora. Diante do que Deus tem me dado, das oportunidades que Ele tem me proporcionado, qual a resposta que eu tenho dado? Quem é você? Quais os frutos você tem dado?